Deus abençoe nossos pequenos. Palavra de Deus, amados, primeiro livro das Crônicas, capítulo número 16. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Primeiro livro das Crônicas, 16, a partir do verso 7, a palavra de Deus, ela nos diz assim: naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembrai-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto, e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã, como o quinhão da vossa herança. Eram eles em pequeno número, pouquíssimos, e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salvai-nos, ó Deus da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graça ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém, e louvou ao Senhor. Amém. Queridos, temos nesse texto o registro de uma oração de adoração. Oração feita por Davi, quando ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Do ponto de vista histórico, você precisa compreender que nós estamos no período anterior à construção do templo. A Arca da Aliança era um objeto sagrado. O próprio Deus havia mandado Moisés construí-la, assim que o povo de Israel saiu do Egito. A arca representava a presença de Deus entre o povo. Naturalmente, Deus não estava na arca, nem muito menos a arca era um
o objeto divino, ela era um símbolo, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Nesse sentido, era diante dela que o culto ao Senhor era oferecido. Então, estamos aqui num ambiente de adoração. O lugar da arca era onde o culto acontecia. Davi trouxe, o texto logo anterior vai dizer isso, Davi trouxe a arca para Jerusalém. E ele vai constituir aqui aquilo que a gente poderia chamar de o primeiro time de música da história, Os levitas do Senhor. E o líder lá não era o nosso irmão Rodrigo, era o irmão Asaf. E lá, como o nosso domingo de gratidão, ao final, todo mundo levou um bolo para casa. Você pode conferir aí no versículo 3 desse capítulo. E Davi preparou um louvor para ser cantado naquela ocasião, que é exatamente o texto que nós lemos. Há um detalhe aqui que faz toda a diferença entre este evento e quando este texto foi escrito. Anos depois, o filho de Davi, Salomão, vai construir o templo. A arca foi levada para lá, o templo passa a ser um lugar de culto, os anos passam, e o povo de Israel, ele foi se deixando influenciar pelos outros povos. A adoração a Deus foi sendo substituída pelo culto a vários deuses. A fidelidade ao Senhor foi sendo trocada pela idolatria, pela superstição. E isso foi trazendo sofrimento ao povo. Na medida em que o povo se afastava de Deus, eles se aproximavam do juízo do Senhor. E o juízo veio. Israel foi invadido. O templo de Jerusalém foi destruído. O povo foi levado cativo para a Babilônia. O tempo passa. 50 anos. Deus intervém em favor do povo e os permite voltar para Jerusalém. Mas agora eles não são mais uma nação independente. Eles não têm mais lei, não têm liberdade política, estão debaixo da autoridade de um outro reino. Quem eles são agora? É exatamente para responder esta pergunta que o livro de Crônicas foi escrito. A resposta é: Israel agora é uma comunidade de adoração. Continuam sendo povo de Deus, mas sua identidade não está em tronos, palácios, exércitos, tesouros, nem mesmo em fronteiras geográficas. O livro de Crônicas vai recontar a história do povo, para mostrar aos leitores do presente que a identidade do povo é ser uma comunidade de adoradores. E esses livros fazem parte da nossa Bíblia como palavra de Deus, porque nós também precisamos dessa resposta. Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? O que significa sermos igreja? Antes de qualquer coisa, queridos, nós somos uma comunidade de adoração. Adoradores. Nos reunimos regularmente para adorar o Senhor. Tudo que fazemos como igreja está a serviço da adoração. A igreja pode fazer muitas coisas, ter muitos ministérios, muitos eventos, mas se a adoração não for central naquilo que fazemos como igreja, perdemos o nosso propósito. Porque o Evangelho, queridos, o Evangelho tem tudo a ver com a adoração. O Novo Testamento vai mostrar para a gente que nós somos... que salvação significa você ser salvo dos ídolos para adorar o verdadeiro Deus. O grande desafio da nossa espiritualidade é enfrentarmos os ídolos do nosso coração, para que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Consequentemente, a adoração está no centro do nosso relacionamento com Deus. Dos 10 mandamentos que o Senhor deu ao povo, o primeiro deles vai falar sobre adoração, de forma que no Evangelho a adoração é central, na igreja a adoração é central e precisa ser central em nossas vidas.
E aí a gente vai meditar nesse texto de Davi, nessa oração, nesse cântico, nesse salmo, porque ele é um texto de adoração. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, queridos, é que adoração significa olhar para cima. Olhamos para o céu, olhamos para Deus. Adoração nos fala de quem Deus é, os seus atributos, as suas qualidades, tudo que Ele fez em nosso favor. Note, há no texto algumas informações importantes. Versículo 14 vai dizer: Ele é o Senhor nosso Deus, o seu domínio alcança toda a terra. Versículos 25 e 26, Ele é grande, muitíssimo digno de louvor, maior que todos os deuses, porque Ele é o Criador. Versículo 34, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 35, Ele é Salvador e o seu nome é santo. Vemos aqui, queridos, que a adoração pressupõe conhecimento. Veja, você precisa conhecer Deus, saber quem Ele é, experimentar o seu amor, o amor dele em sua vida, para então adorá-lo por tudo isso. Israel adorava a Deus porque foi o povo escolhido, descendência de Abraão, liberto do Egito, povo no qual Deus revelou sua palavra. Adoramos a Deus porque essa salvação, inicialmente revelada em Israel, se manifestou de forma definitiva em Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos trazer salvação. Adoramos a Deus pela graça, pelo perdão, pela libertação, pela vida eterna. Adoramos porque, mesmo Ele sendo eterno, infinito, todo-poderoso e soberano, Ele resolveu nos amar. Ele se importa conosco. Ele nos criou e nos chamou para um relacionamento com Ele. Agora, eu só vou adorar a Deus por tudo isso se eu souber o que significam estas palavras e estes conceitos. Afinal de contas, o que significa graça? O que significa perdão? O que significa libertação, justificação, salvação, Espírito Santo, vida eterna? Qual é o significado do sacrifício de Jesus na cruz? Por isso, queridos, a adoração está vinculada à evangelização e discipulado. O processo de evangelização e de discipulado me fornece, por meio da palavra, os recursos necessários para uma atitude de adoração. Tem gente que é crente, evangélico, frequenta a igreja, mas não sabe adorar. Por quê? Conhece muito pouco ou quase nada do Evangelho. E quanto menos você conhece a respeito de Deus, menos condições você tem de adorá-lo. Quanto menos você entende a obra de Cristo, menos condições você vai ter de exaltar Deus pelo Evangelho. Portanto, a falta de conhecimento da palavra de Deus empobrece a nossa adoração. A lógica é simples. Se eu pedir para você dizer algumas palavras de elogio para um pastor que está trabalhando agora lá no Azerbaijão, ou lá em Burkina Faso, o que você me diria sobre esses irmãos? Dificilmente você conseguiria emitir uma palavra sincera, porque simplesmente você não os conhece. Você pode até inventar, né? Dizer, são irmãos, né? Aquela coisa, crente, homem de oração, tarará, mas você está falando isso de forma genérica. Você não sabe quem são estas pessoas. O que acontece é exatamente a mesma coisa que acontece na nossa relação com Deus. Podemos repetir o que todo mundo diz, mas será que você tem convicção pessoal sobre o que significa ser alcançado pela graça de Deus?
ser filho de Deus? O que significa para você saber que em Jesus todos os seus pecados foram perdoados? Então, quanto maior for seu entendimento acerca destas verdades, maior for a sua experiência pessoal com estas verdades, mais condições você terá de ser um adorador. As causas do seu problema, infelizmente, podem ser antigas. Talvez você foi mal evangelizado. Talvez você foi mal discipulado. Talvez ninguém nunca parou para te ensinar adequadamente a palavra de Deus. Talvez nunca estimularam você a ter uma disciplina espiritual, de ler a palavra durante a semana. A questão é, sua vida vai continuar desse jeito? Sua vida vai permanecer assim? Veja, você precisa conhecer mais da palavra, ler mais a palavra, meditar mais no Evangelho, ouvir com mais atenção a palavra, conversar mais a respeito da palavra, para que você tenha condições de melhor adorar a Deus. Mencionamos, queridos, que adoração é exercício de olharmos para cima. É você contemplar a grandiosidade de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Significa, querido, que ao mesmo tempo, adoração é desviarmos o olhar de nós mesmos. Na semana passada, na pregação da noite, eu propus um desafio, eu não sei se você tentou fazer, mas alguns que tentaram, eles notaram a dificuldade. A ideia era você ter um momento de oração em que você não pedisse nem agradecesse, apenas dissesse para o Senhor palavras de louvor e adoração. Apenas louvasse o Senhor por seus atributos, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. Salvação. E aí a gente, quando tenta fazer esse exercício, a gente percebe como é difícil. É difícil porque vivemos uma existência autocentrada, isto é, centrada em nós mesmos. É fácil a gente orar sobre os nossos medos, as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos. Adoração é justamente quando você deixa de olhar para si mesmo, para olhar para a glória de Deus. É por isso, irmãos, que a experiência de culto e de igreja é fundamental em nossa espiritualidade e em nossa experiência de adoração. Muitas pessoas não sabem adorar porque, infelizmente, o culto e a igreja que frequentam falam muito a respeito delas, dos seus sonhos, dos seus desejos, mas falam pouco, quase nada, a respeito de Deus e do Evangelho. Então, elas vão ao culto não como adoradoras, elas vão ao culto como consumidoras de bênçãos. Só que ao mesmo tempo, é um mercado que tem demanda, tem oferta e tem procura. Você tem instituições, líderes que oferecem esse tipo de culto, e você tem pessoas que estão atrás de igrejas e cultos, mas elas não estão interessadas em ouvir sobre Deus e sobre o Evangelho. O que elas querem é ouvir sobre elas, o problema delas. Queremos igrejas e pastores que satisfaçam as nossas vontades, não que nos levem à comunhão com Deus e ao encontro de Jesus. Por isso, queridos, o culto, quando ele é feito de forma bíblica, centrada no Evangelho, em Jesus, ele vai funcionar como uma espécie de educador do nosso coração. Nos reunimos hoje aqui para cantar louvores a Deus sobre o que Ele fez em Jesus.
Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, registrada na Escritura. Na ceia nós vamos celebrar e nos alimentar da graça revelada em Jesus. Vamos dedicar nossos dízimos e ofertas como expressão de gratidão e fidelidade a Deus. Então, tudo que estamos fazendo não está baseado em nós mesmos. O culto não gira nem em torno da primeira pessoa, nem em torno da segunda pessoa. Não é sobre mim, nem é sobre você. É sobre Ele. É olhar para o alto, é olhar para o céu, é olhar para cima. E na medida que a gente participa regularmente de um culto assim, vamos ensinando, vamos educando o nosso coração, que o mundo não gira em torno de nós mesmos. Vamos ensinando ao nosso coração a olhar para o céu, para Deus. Note que há também aqui um falso dilema, uma ilusão, porque adoração não significa que Deus não se importa com nossos problemas. Ao contrário disso, avalie o seguinte: qual o evangelho que você precisa? É melhor para você um evangelho que diga que você é especial, que você vai vencer, que só depende de você? Ou é melhor o evangelho que nos apresente um Deus que é todo-poderoso, um Deus para o qual não há impossíveis, um Deus que é santo, santo, santo e soberano, mas que apesar disso, da sua glória, se importa conosco? Você precisa de um evangelho que diga que, se você determinar, se você se sacrificar, você vencerá. Ou de um evangelho que fale do amor de Deus que entregou o seu Filho na cruz, nos libertando de toda condenação. Em síntese, você precisa de uma igreja, de um evangelho que fale mais de você ou mais de Deus. Uma igreja e um evangelho que digam mais sobre as suas qualidades ou sobre as qualidades de Deus. Uma igreja e um evangelho que falem mais do que você precisa fazer ou do que Ele fez. Portanto, querido, a adoração, ela é central na nossa espiritualidade. A prática da adoração bíblica centrada em Jesus de maneira regular e saudável vai mantendo o nosso coração olhando para o alto, olhando para cima, olhando para Deus. Mas não para por aí. A adoração nos faz olhar para cima, mas também a adoração nos faz olhar para fora. Veja quantas vezes no texto Davi fala sobre nações. Versículo 24, ele vai dizer: anuncie entre as nações a sua glória. Veja que o famoso escritor, pregador, John Piper, ele tem uma frase que eu considero muito importante. Ele vai dizer: existem missões porque não existe adoração. O que isso quer dizer? Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Nossa rotina, como igreja das águas, nós temos um forte compromisso missionário. Então, durante a semana, os nossos núcleos, temos momentos de oração específico por nossos amigos. Pessoas que precisam ser impactadas pela graça de Deus. São os nossos alvos missionários. Ora, por que oramos por eles? Se eles fossem membros da igreja, participando ativamente dos cultos, adorando ao Senhor com alegria e regularidade, eles não seriam nossos alvos missionários. Nós os evangelizamos, nós os oramos e intercedemos pela vida deles, porque eles ainda não são adoradores do verdadeiro Deus revelado em Jesus. Oramos e compartilhamos o evangelho com nossos amigos para que eles se tornem adoradores. Nossa grande alegria é quando os nossos amigos, aqueles por quem temos orado, vêm ao culto. Participa da adoração. Investimos no trabalho missionário ao redor do mundo.
para que pessoas de todos os povos e nações conheçam o amor de Deus e se tornem adoradoras do verdadeiro Deus, Criador, revelado em Jesus. O Evangelho é o poder de Deus que nos liberta dos falsos deuses, da idolatria, da superstição, nos leva ao encontro do verdadeiro Deus, o único que é Senhor de todas as coisas. Então, queridos, a perspectiva da adoração precisa nos fazer olhar para fora. Precisamos nos perguntar nesse exato momento: quem não está aqui? Quem não está adorando? Precisamos lembrar dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, da nossa família. Precisamos lembrar das nações. Veja, isso não tem a ver necessariamente com encher templos e igrejas. Isso tem a ver com a finalidade da nossa existência. O Criador nos criou como adoradores, todas as pessoas, todos os seres humanos. Inclusive os ucranianos e os russos, os americanos e os chineses, os israelitas e os palestinos, os suíços, os mexicanos, os argentinos, os colombianos, os australianos, enfim, todos. Todos os povos, todas as nações, todas as pessoas. O pecado é aquilo que nos desvia do verdadeiro Deus. O Evangelho é o poder de Deus que nos conduz de volta à verdadeira adoração. E quando a gente fala de evangelização, veja, sempre rola a pergunta: ora, afinal, o que é que eu vou falar para essas pessoas? Ok, vou evangelizar o meu amigo, vou evangelizar minha amiga, vou evangelizar meu vizinho, meu primo, mas o que eu vou falar para ele? O que eu vou dizer para essa pessoa? Aqui é um detalhe muito interessante. O que significa compartilhar o Evangelho, irmãos? É falar sobre Jesus, é falar sobre quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele pode fazer. Quanto mais você mergulha no universo da adoração, mais conteúdo você tem para compartilhar. Porque na adoração nós estamos falando dele, na evangelização nós estamos falando dele. Isto é, evangelizar é compartilhar a nossa adoração. Se cantamos que Deus é maravilhoso, é um Deus maravilhoso que vamos apresentar. Se pregamos sobre a graça de Deus, é sobre a graça que vamos falar. Se louvamos pelo perdão, é o perdão que vamos dizer. Se celebramos a transformação que o Senhor realizou na nossa vida, é essa transformação que vamos apresentar. Portanto, evangelizar é compartilhar a nossa adoração. A adorar nos traz o conteúdo do que vamos compartilhar. A adoração me prepara para a evangelização. Evangelização é necessária para que outros se tornem adoradores. E aí vemos, queridos, que muitas vezes a nossa evangelização é fraca ou inexistente, porque a nossa adoração tem sido rasa e superficial. Não evangelizamos porque não adoramos. A adoração me faz olhar para cima. A adoração me faz olhar para fora. Mas a adoração também me faz olhar para o lado. Se você já é cristão, você é um adorador. Deus te constituiu um adorador. Agora, todos nós precisamos constantemente cuidar para que o nosso coração se mantenha aquecido. Precisamos edificar nosso coração. E como é que a gente edifica o nosso coração? Você que frequenta a nossa igreja já ouviu a gente falar isso 1 trilhão de vezes. Disciplinas espirituais. Então você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa adorar, você precisa evangelizar, cultuar. Mas há algo mais. O nosso coração é edificado quando a gente ouve as maravilhas do Senhor. Ou seja, não são apenas os de fora que precisam ouvir
que Deus é bom, Deus é maravilhoso, que Deus perdoa, que Deus cura, que Deus transforma. Precisamos compartilhar com os de dentro o conteúdo da nossa adoração. Essa semana, no nosso núcleo online de quinta-feira, nós fizemos um desafio. Eu propus para os irmãos o desafio da gente compartilhar bênçãos. Cada um compartilhava aquilo que Deus tinha feito de maneira especial na sua vida nos últimos dias. Como é bom, irmãos. Como é bom a gente ver coisas incríveis que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. Como isso edifica o nosso coração. Porém, eu só tenho essa experiência de edificação quando o irmão compartilha comigo. Quando ele me conta, quando ele me diz. De modo, queridos, que a gente precisa falar mais do que Deus tem feito em nossas vidas, uns com os outros. Precisamos de dar testemunho uns para os outros. A gente tem, né, esse uso da palavra testemunho, a gente só pensa para quem está lá fora, não. Precisamos testemunhar uns para os outros. Precisamos conversar mais sobre as realizações de Deus em nossas vidas. Meu irmão, Deus tem te abençoado. Isso te traz alegria, isso te deu paz, você se emocionou, você orou, Deus te atendeu, você teve experiências com Deus, fale sobre isso, compartilhe isso, converse com outras pessoas sobre isso, porque a bênção que você recebeu vai abençoar o outro. Sabe como? Fornecendo motivos para adorarmos o Senhor. Você está contribuindo com a prática da adoração do irmão. Estamos incentivando uns aos outros a adorarmos, porque esse Deus é bom, porque esse Deus é misericordioso, porque esse Deus faz milagres, porque esse Deus está intervindo de forma salvífica no nosso meio, libertadora, renovadora. Então, o que Deus faz na sua vida me inspira a estar domingo louvando a Ele pelas maravilhas que Ele tem realizado. Se Deus fez algo na sua vida, compartilhe, conte. Vai abençoar. Da mesma forma, a experiência da comunhão, do estar junto, dos núcleos, por exemplo, nos ajuda a ouvir e a fortalecer o nosso coração com as maravilhas do que Deus tem feito na vida do outro. Então, a adoração faz a gente olhar para cima, olhar para fora, olhar para o lado. Mas a adoração também nos faz olhar para dentro. Note que a adoração que estamos pensando aqui é aquela que envolve principalmente o culto, alguns momentos individuais de oração. Todavia, é óbvio que a adoração não se limita, né, às paredes da igreja. Paulo vai nos lembrar de oferecermos a Deus os nossos corpos como sacrifícios vivos ao Senhor. Então, honrar a Deus com uma vida íntegra, honesta, amar o próximo, tudo isso é parte do que devemos apresentar ao Senhor. O ponto é, note bem, quando você pratica com regularidade a adoração, de maneira bíblica e comprometida, essa adoração ela vai funcionar como uma espécie de epicentro de um grande terremoto espiritual. Não existe a possibilidade, não existe a possibilidade de você vir ao culto, de você participar do culto, de você adorar o Senhor com todo o seu coração, de você contemplar a glória de Deus, perceber o quanto Ele é santo e poderoso, e experimentar o agir de Deus na sua vida, do Espírito Santo, não é possível você sair do mesmo jeito. Não é possível a sua vida continuar igual. Portanto, cada culto, se encarado como uma adoração verdadeira ao Deus vivo, mexe com as nossas estruturas.
Não há ninguém que se aproxime da presença de Deus e continue do mesmo jeito. É impossível. A não ser que você venha ao culto, mas apenas como um ato religioso. Você está aqui como um frequentador de igreja. É legal, é bom. Mas você não se sente diante do trono da graça do Deus vivo, do Deus Criador. Ou seja, querido, quando a gente investe em adoração, nós estamos investindo na mudança da nossa vida. É o contemplar da glória de Deus, é o celebrar o amor, a graça. Isso nos estimula, isso nos inspira, isso nos capacita a viver uma nova vida, uma vida diferente. Note, a adoração me leva à mudança de vida, não o contrário. A verdadeira adoração me constrange diante da glória de Deus. É o exemplo de Isaías. Isaías teve uma experiência, a visão da glória do Senhor, e isso o fez perceber o quanto ele era pecador. Vamos celebrar a ceia do Senhor. E como este é um momento constrangedor. Não sei como é que você encara, mas para mim é. Como eu percebo, ao mesmo tempo, o tamanho do amor de Deus, da graça de Deus, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas limitações. Então, a adoração, estar diante do Senhor, nos faz olhar para dentro de nós, perceber que nós somos pecadores, perceber que nós precisamos buscar uma mudança na nossa vida. Por fim, irmãos, a adoração também nos capacita a olhar para frente, para o alto, para fora, para o lado, para dentro de nós e para o futuro, para frente. Veja, versículo 33, Davi vai dizer, porque o Senhor vem julgar a terra. A expectativa do Antigo Testamento é de um dia que o Senhor virá, e o mundo inteiro seria transformado, e Deus iria reinar sobre o seu povo. O Novo Testamento amplia isso, mostrando que um dia Jesus voltará, e o universo inteiro será impactado, para então adorarmos ao Senhor, contemplando a sua glória, não em templos, não em igrejas. Todo joelho se prostrará diante dele, toda língua confessará que Jesus é Senhor. Queridos, a nossa adoração aqui é um estágio para a adoração plena e definitiva lá. Cada culto é uma pequena amostra da eternidade. A adoração, ao praticarmos a adoração, estamos treinando o nosso coração para a glória de Deus. Os falsos deuses nos fazem promessas para esse mundo e para essa vida. A prática regular e sincera de uma adoração verdadeira mantém o nosso coração e os nossos olhos para além desse mundo, para além dessa vida. A adoração gera esperança. A adoração fortalece a esperança do nosso coração. Para a gente concluir, eu lembro que Jesus, ao conversar com a mulher samaritana, ele disse uma frase muito importante. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Já parou para pensar sobre isso? Jesus não falou que Deus está à procura de membros de igreja. Jesus não falou que Deus está à procura de religiosos. Jesus não falou que Deus está à procura de pessoas moralmente perfeitas. Jesus falou que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Será que você tem vivido, agido como um adorador? Qual é o espaço que a adoração tem ocupado na sua vida?
Será que o ato de estar na igreja, reunidos para cultuar ao Senhor, é para você um ato de adoração ao verdadeiro Deus? Vamos orar. Fale com o Senhor nessa hora. Bem, querido, acredite você ou não, sinta você ou não, queira você ou não, nós estamos diante do verdadeiro Deus. Deus está aqui. Essa é uma convicção que a palavra de Deus nos traz. Muitas vezes, assim como o seu coração, muitas vezes o meu coração não sente nada. E quando o meu coração não sente nada, eu sei que o meu coração está errado. Porque eu estou na presença de Deus. O Todo-Poderoso, estamos diante dEle. Estamos diante daquele que é santo, 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 que é o Criador, que é a própria graça, que é o próprio amor. É diante dEle que nós estamos. Então desafia você a fechar os seus olhos e dizer para o Senhor algumas palavras sinceras de adoração. Palavras sinceras de louvor a quem Ele é e ao que Ele tem feito na sua vida. Pense um pouco menos nos seus problemas, nas suas necessidades. Tente fixar os seus olhos no Senhor, em Jesus Cristo, na salvação, na eternidade, no poder de Deus, na bondade dEle, na santidade dEle, na soberania dEle, na misericórdia dEle, na justiça dEle, no poder dEle, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele tem feito. Diga para Ele palavras sinceras dos seus lábios, do seu coração. São as suas palavras, do seu jeito, da sua maneira de dizer, da sua experiência, mas diga para o Senhor. Isso é adorar, isso é se prostrar, isso é contemplar a glória de Deus, isso é a gente exercitar o nosso coração para além de nós mesmos. Fale com o Senhor. Pai, louvado e adorado seja o Teu nome, Senhor. Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu és o Deus Criador sobre todas as coisas, ó Pai. Tua é a glória, Teu é o poder. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, porque Tu és santo, ó Pai, Tu és majestoso, onipotente, onipresente, onisciente, Tu és eterno. E apesar de todos os Seus grandes atributos, ó Pai, o Senhor nos ama. E o Senhor revela o Seu amor entregando o Seu Filho na cruz. Nós Te louvamos pelo sacrifício de Jesus, pela graça revelada. Nós Te louvamos, ó Pai, pelo perdão, pela libertação, pela salvação. Nós Te louvamos, ó Pai, porque não fomos nós que amamos o Senhor, mas Tu nos amaste primeiro. Não fomos nós que nos salvamos, mas Tu nos salvaste. Não fomos nós, ó Pai, que fomos à cruz. O Senhor que se sacrificou por nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome pela ressurreição, pela vitória sobre a morte, pela vitória sobre o inimigo, porque em Cristo nós temos, ó Pai, a certeza, Senhor, de uma vida eterna, de que não há mais condenação sobre as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome pelo derramar do Teu Espírito sobre nós. Louvado seja o Teu nome pela Tua graça que nos alcançou. Louvado seja o Teu nome pelo privilégio de sermos parte do Teu corpo, do Teu reino. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por todas as pessoas que ao nosso redor nos abençoam. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por homens e mulheres, gente que a gente conhece, gente que a gente não conhece, usados pelo Senhor para nos abençoar. Louvado seja o Teu nome pela esperança da vida eterna. Senhor, louvado seja o Teu nome. Toda a honra e toda a glória são Teus, ó Pai. Faz de nós, ó Deus, adoradores do Senhor.
Perdoa, ó Pai, perdoa. Que muitas vezes nós nos prostramos diante de deuses e ídolos, ó Pai. Perdoa, porque muitas vezes não damos ao Senhor a devida adoração. Ó Pai, vem ao nosso encontro nessa manhã e vem modificar a nossa experiência de adoração, ó Pai. Que cultuar ao Senhor seja algo diferente. Pai, eu peço ao Senhor, ó Pai, não por mim, Senhor, porque não há nada em mim, não por nós, porque não há nada em nós, mas por graça, confiados na Tua palavra, nós pedimos, ó Pai, venha consagrar, ó Pai, esta comunidade, para que cada culto, ó Pai, que nós realizarmos, ó Pai, seja de fato uma adoração ao Teu nome, que somente o Teu nome seja honrado aqui, Senhor, e que todos que estivermos aqui sejamos impactados com a Tua glória, Senhor, constrangidos, ó Pai, diante da Tua glória. Faz de nós, ó Pai, missionários, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a falar e contar para os outros, ó Pai, a grandiosidade, ó Pai, que é o Teu amor. Visita os nossos alvos missionários, ó Pai, para que eles sejam também adoradores ao nosso lado, servindo ao Senhor. Visita, Senhor, os nossos irmãos missionários, ó Pai, que estão espalhados pelo mundo afora. Usa-os, ó Pai, para que outros, ó Pai, possam também conhecer o Teu amor e se tornarem adoradores, ó Pai. Ó Deus, venha, Senhor, fortalecer o nosso coração na esperança da Tua glória, na esperança do Teu reino, que não possamos Te adorar, ó Pai, buscando as promessas, ó Pai, as realizações dessa vida, mas que possamos Te adorar na perspectiva do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, da Tua glória eterna, Senhor. Que os nossos olhos estejam no céu. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém.